Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, tenho 27 anos e descobri que eu tenho espondilite anquilosante. Bom, primeiro de tudo eu vou explicar um pouquinho da minha história, como começou, né, e tudo, que às vezes muita gente também se identifica, né? Então, primeiramente, como foi? Eu engravidei, normalmente, né, minha filha tem 3 anos agora, só que depois da gravidez eu comecei a sentir um incômodo. Na verdade, na gravidez eu já senti uma dor na região lombar, porém, eu achava que era da gravidez. Na verdade, poderia sim ser da gravidez, né? Não era uma dor nada que me atrapalhasse, não. Era dor normal, nos ossos. Pode ser que nem a espondilite anquilosante nem tenha aparecido ainda nessa época, né? Mas depois da gravidez foi quando essa dor continuou. Ou seja, não era mais da gravidez, né? Então, foi aí que começou a me preocupar. Na verdade, logo depois, passou um pouco. E depois de algum tempo, alguns meses, essa dor voltou. Então não seria mais a gravidez, né? Porque meus ossos já teriam voltado pro lugar. Então essa dor, ela continuou. Quando a minha filha já tinha 2 anos, foi quando a dor começou a intensificar, que foi do ano passado pra cá. Essa dor, ela começou a intensificar, principalmente na região lombar, né? Doeu muito. E eu meio que deixava, porque era uma dor que vinha e voltava, né? Ela é uma dor que ela vinha, uma dor forte, ficava alguns dias e logo depois passava, não sentia mais nada. Só que esse ano, né, dia 12 de maio, foi o Dia das Mães, eu tive uma crise muito forte. Uma dor que eu nunca tinha sentido. Eu não conseguia andar, na verdade, só andava arrastando pela casa e ainda segurando os móveis, na parede, qualquer lugar, de tanta dor. E essa dor, ela não passava de jeito nenhum. Sentada, deitada, o que fosse, ela ficava e era uma dor que latejava. Então essa dor, ela latejava demais, me deu febre. Então foi a pior crise que eu tive, no caso, né? Desse jeito que deu febre, tudo foi um dia, que foi no Dia das Mães. Só que depois dessa crise pior, eu fiquei acho que umas 2 semanas, eu ainda ficava sentindo bastante dor. E depois foi melhorando. Eu não tomava nenhum remédio, né? Porque eu não sabia, né, o que era. Não tinha ideia. Então foi quando eu me preocupei, porque daí veio a febre, né? Aí eu decidi procurar um reumatologista. Eu já tinha ido atrás uma vez uma fisioterapeuta e ela tinha me passado uma ressonância. Eu fiz essa ressonância e fui atrás de um reumatologista. Aí o reumatologista, ele já ficou, né, cismado que poderia ser e me pediu mais uma ressonância da parte mais pra baixo, sim, que pegava tipo a parte da bunda. E vários exames, raio-x, eu fiz mais de 15 raio-x, exames e mais essa ressonância. Foi quando, aí passou um tempo, eu voltei nele, peguei os resultados, né, dos exames, voltei no reumatologista e foi quando ele me deu o diagnóstico. E foi quando, né, ele me deu o diagnóstico da espondilite anquilosante. Ele falou pra mim, né, que eu teria que provavelmente eu tava no estágio já meio avançado, né, tipo, da doença, né. Então, eu teria que tomar remédio. Ele me falou que um remédio custaria acho que 12 mil reais por mês. Eu teria que tomar até o fim da minha vida. Outros remédios que eu teria que tomar por mês, né? E muitas outras coisas, né? Esse foi meu primeiro diagnóstico. Eu não fui nenhum outro reumatologista ainda. Pretendo sim ir. Esse reumatologista que eu fui é aqui da minha cidade, mas eu ainda quero ir em outras cidades, né? Que tenha mais competência, tem um estudo mais avançado, vamos dizer assim, né? Um estudo mais avançado, né, dessa doença. Então, eu quero ir pelo menos em uns 4 reumatologistas, porque esse me deu o diagnóstico e já me passou o remédio. E eu não quero isso pra minha vida, porque eu tenho 27 anos, tenho uma filha, mas eu ainda pretendo engravidar de novo. E você não vê nada na internet, não vê ninguém comentando sobre isso, né? É o que mais me deixa assim. Por isso estou vindo aqui contar a minha história, né? Para que outras pessoas que também às vezes estejam passando por isso possam compartilhar a sua experiência também comigo, com as outras pessoas, né, que estiver assistindo, para que a gente possa se unir, possa trocar experiência do que ajudou um, o que ajudou o outro e tudo. Eu pretendo engravidar, foi por isso que eu fui atrás, porque eu tava sentindo muita dor e como eu pretendia engravidar, eu fui atrás para ver o que poderia ser isso, né? Então, aí esse doutor falou para mim que talvez era melhor eu nem engravidar, ou se eu fosse engravidar, esperar 5 anos ou mais pra mim fazer o tratamento, pra poder, tipo, entrar na remissão, né,
da doença, pra assim depois eu poder engravidar e mesmo assim tomando remédio. Na verdade, eu creio mais no diagnóstico de Deus, né? Eu sei que eu posso estar com a doença, mas eu sei que Deus, né, pra Deus nada é impossível. Então eu rezo muito pra Deus, pra tirar essa doença de mim. Ou se não tirar, mas que eu consiga ter pelo menos mais um filho, né, sem ter nenhuma sequelas. Porque o doutor falou pra mim que se eu chegasse a engravidar, eu poderia sim ter sequelas, poderia ficar até sem andar. Eu não sei se é durante a gravidez ou pra sempre, né? Então, eu trouxe esse assunto pra cá porque eu tô pesquisando muito na internet pra saber se alguma pessoa já engravidou assim, o que ela passou durante a gravidez. Eu não vejo nada na internet. Pesquiso muito relatos, histórias de pessoas parecidas. Não tem. Só tem o quê? Médicos explicando sobre a doença, mas não é o que eu quero saber. Eu já sei o que é, mas eu quero saber experiências de pessoas, pessoas que têm isso, o que elas passam, como quais tratamentos elas fazem, se conseguiu entrar na remissão da doença, se conseguiu se recuperar, se consegue ter uma vida normal. E eu não acho nada disso na internet. Então, eu trouxe esse vídeo pra gente compartilhar a experiência, né? Passar a minha experiência pra vocês e vocês também passar pra mim. Porque eu creio, né, que um ajudando o outro, a gente pode chegar às vezes num objetivo, às vezes num doutor melhor, um doutor que me ajudou muito, por exemplo, né? E é o que eu pretendo. Então, nesse primeiro vídeo é isso. Eu espero, né, que vocês interajam, né? Deixem suas opiniões, os seus exemplos, pra gente trocar experiência. E nos próximos vídeos eu quero também trazer, né, outros assuntos assim, pra gente compartilhar experiência. Essa é a minha experiência por enquanto. Então, nos próximos, né, o que aconteceu comigo, eu quero trazer pra vocês também as minhas próximas consultas, os próximos exames e tudo. Então, se você tem uma história parecida, conhece alguém que tenha isso, também esteja procurando sobre o assunto, comenta no vídeo, né, curte, compartilha com outras pessoas pra gente ir trocando experiência. Então, obrigada. Tchau.